aí, galera? E aí, galera? Agora, finalmente, estamos no nosso último vídeo do Projeto Haja. Vamos falar de regra de 3, é uma continuação do nosso último vídeo que falou de grandezas e do anterior ainda que falou de razão e proporção, né? Regra de 3 vai ser um mecanismo que a gente vai usar para trabalhar com esse assunto que a gente discutiu nos últimos vídeos. Eu sou o professor Maurício Dickmann, professor Capita, teu professor de matemática, colorado. Vamos ver alguns exemplos de como que a gente trabalha com a famosa regra de 3. Certo, galerinha? Vamos lá agora, né, falar da famosa regra de 3. A nossa última aula está terminando. Tá? Vamos então lembrar ou aprender como resolver um probleminha de proporção trabalhando com a regra de 3. Tá? Eu vou retomar aqui o exemplo das camisetas que eu usei lá no nosso vídeo de razão e proporção, em que uma camiseta custa R$30, quantos reais custarão 7 camisetas? Eu primeiro vou fazer usando a mesma lógica que eu fiz lá no outro vídeo. Uma camiseta, ela vai custar R$30. Agora, se eu tiver 7 camisetas, vai custar tanto. Quanto? Percebe que aqui, eu multipliquei por 7 o número de camisetas. Se eu multipliquei por 7 o número de camisetas, e a gente acabou de identificar aqui camisetas, e a gente acabou de identificar não, a gente pode identificar que camisetas e preço e custo, aqui o valor gasto, são grandezas diretamente proporcionais. Então eu multipliquei por 7 o número de camisetas, eu vou ter que multiplicar por 7 também o valor gasto. 30 vezes 7 vai dar R$210. Tá? A gente já sabe que vai ter que dar 210. Agora vamos fazer usando a regrinha de 3. Como é que a gente usa uma regrinha de 3? Quando a gente tem duas grandezas envolvidas, aqui eu estou falando da regra de 3 simples, né? Existe a regra de 3 composta, mas a gente vai ficar só na simples. Tá? A gente tem duas grandezas e a gente tem 3 valores, e a gente quer descobrir o quarto valor. A regra de 3, porque a gente tem 3 e está faltando 1, certo? O que a gente tem aqui? Eu tenho uma camiseta que custa 30 e quero saber o preço de 7. A gente poderia montar assim, tá? Vamos resolver o mesmo problema usando a regra de 3. Uma camiseta custa R$30, 7 camisetas custam X. Essa aqui, é a nossa regrinha de 3. Que eu acredito que todo mundo que está aí de frente para mim, no teu celular ou na tua tela, já deve ter visto isso alguma vez. Tá? E aqui, quando a gente tem grandezas diretamente proporcionais, camisetas e preço aqui são grandezas diretamente proporcionais. Antes de fazer o cálculo, eu vou identificar grandezas diretamente proporcionais, eu uso GDP. Lembra que grandezas diretamente proporcionais, elas têm a razão constante, tá? Então eu posso dizer que 1 sobre 7, pego esse lado de lá, é uma razão, tem que ser igual a 30 sobre x. E aí lembra que eu posso multiplicar cruzado? Posso multiplicar em x aqui, em cruzado. X vezes 1 é igual a 7 vezes 30. X vezes 1 é x, 7 vezes 30 é 210. E aí tu vê que eu chego no mesmo valor de 210 que eu tinha chegado ali em cima. Tá? Esse é o algoritmo da regra de 3. Um algoritmo nada mais é do que uma ferramenta que vai te auxiliar. A gente sempre pode usar a regrinha de 3, tá? Para resolver problemas de grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Tá? Agora a gente vai fazer exercícios e vai ter um exemplo de grandezas inversamente proporcionais, tá? Mas, de novo, o mais importante, o mais comum de tu utilizar são as grandezas diretamente proporcionais, que tu pode fazer ou de forma mais intuitiva, pensando com a lógica, que é como eu particularmente gosto de fazer, ou tu pode montar a tua regrinha de 3 ali, não tem problema, tá? Monta, identificou que é diretamente proporcional, monta ali a tua igualdade e multiplica cruzado. Tu podia, inclusive, ter multiplicado cruzado aqui no começo já, não precisava ter vindo para cá. Tá? Mas, enfim, aí é uma questão de preferência. Tu faz da maneira que tu achar melhor. Tá? Agora, produção, coloca na tela aí o nosso exercício 1 para a gente resolver.
Exercício número 1. Para fabricar 20 camisas iguais, são necessários 30 metros de um certo tecido. Quantos metros do mesmo tecido serão necessários para fabricar 50 camisas iguais às citadas? 45, 55, 65 ou 75? Produção, devolve para mim aqui, vamos para o quadro. Sim? Ó, primeiro, exercício 1, coloquei aqui as nossas duas grandezas, camisas e metros, certo? Antes de sair querendo fazer conta, vamos identificar se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Pensa comigo, se eu quiser produzir mais camisas, eu vou precisar de mais ou menos metros? Acho que mais, né? Acredito que tu aí, no conforto do teu lar, de frente pro teu celular, pro teu tablet, pro teu computador, deve concordar comigo que quanto mais camisas eu preciso, mais metros eu preciso, certo? Ou seja, grandezas diretamente proporcionais. Identificou que as grandezas são diretamente proporcionais? Respira fundo e agradece porque vai ser bem tranquilo de resolver. Não que a inversa seja difícil, mas a direta é mais de boa, tá? O que o problema nos disse? Que vou estabelecer aqui a minha relação de camisas com metros. O problema nos disse que 20 camisas, para produzir 20 camisas, a gente precisa de 30 metros. Tá? Ele quer saber quantos metros, ó, já coloca o X onde tu quer descobrir, quantos metros eu preciso para produzir 50. E tá pronta, tá montadinha a nossa regra de 3, bem bonitinha, só resolver. Tá? Vou montar aqui ó, a nossa igualdade de razões. 20 está para 50, assim como 30 está para x. Antes de qualquer cálculo, posso ó, cortar 0 com 0, certo? E agora vou multiplicar cruzado. 2 vezes x vai ser igual a 5 vezes 30. 2 vezes x é igual a 5 vezes 30. Certo? O que eu quero descobrir é o meu x, eu vou passar o meu 2 dividindo e vou multiplicar aqui. 5 vezes 30, 150. Vou escrever bem bonitinho. Ó. X vai ser igual a 2x vai ser igual a 5 vezes 30, que é 150. Passa o 2 dividindo, né? O nosso x vai ser igual a 150 dividido por 2, que a metade de 150 é igual a 75, o quê? Metros. Ou seja, para a gente produzir 50 camisas iguais a essas 20 iniciais aqui, a gente precisa de 75 metros. É bastante tecido, né? Bastante coisa. Tá? Vamos agora para o nosso exercício 2. Produção, bota na tela aí para nós. Exercício número 2. O Colégio Pedro II disponibilizou diversas salas de aula em seus campi para aplicação das provas do concurso de estudantes deste ano. Para arrumar tais salas, 6 pessoas trabalharam por 3 dias. Para que a mesma quantidade total de salas de aula ficasse pronta em um único dia, o número de pessoas a mais que teriam que ajudar na arrumação, trabalhando no mesmo ritmo das anteriores, é de 10, 12, 16 ou 18. Produção, devolve aqui para o Dindo que a gente vai fazer no quadro. Vamos lá, ó. Grandezas envolvidas que a gente tem aqui. Número de pessoas e quantidade de dias. Tá? Antes de qualquer coisa, vamos identificar se são grandezas diretamente proporcionais, como rolou nesses 2 exemplos, ou se são grandezas inversamente proporcionais. Pensa comigo. Ele está dizendo que ele vai diminuir o número de dias. Ó. Ele tinha inicialmente 3 dias e ele vai diminuir para 1. Certo? E o ritmo de trabalho vai ser o mesmo. Então, como eu vou diminuir a quantidade de dias, só que eu quero realizar o mesmo serviço em menos tempo, o que eu tenho que fazer com o número de pessoas? Tu concorda que eu vou ter que aumentar o número de pessoas? Quanto menos tempo eu tenho para fazer um serviço, mais gente eu preciso para conseguir fazer esse serviço no mesmo tempo. Então aqui ó, a gente tem uma relação de grandezas inversamente proporcionais, certo? E quando tu tem problema envolvendo grandezas inversamente proporcionais, tu pode resolver de 2 formas, tá? Trabalhando com um produto constante ou fazendo uma inversão na regrinha de 3, eu vou fazer dos 2 para deixar tu escolher o jeito que tu acha melhor, tá? Primeira coisa, vamos colocar aqui, ó, pessoas
e dias. Tá? Inicialmente, eu tinha 6 pessoas fazendo esse serviço em 3 dias. O problema já disse que vai ser em um dia e está aqui o nosso X. Está aqui montadinha a nossa regra de 3. Só que, se agora tu multiplicar cruzado, que nem no exemplo anterior, vai dar errado. Porque a gente só pode pegar e fazer essa multiplicação cruzada aqui direta quando as grandezas são diretamente proporcionais. Quando a relação é inversa, muda. Lembra que no vídeo anterior a gente falou de grandezas inversamente proporcionais e a gente identificou que o produto entre elas é constante? Então aqui, ó, tu pode trabalhar direto com o produto. Como assim? Ó? O número de pessoas vezes o número de dias sempre tem que dar a mesma coisa. Ou seja, tu pode pensar que tu vai multiplicar reto. Ó. Ao invés de multiplicar cruzado, tu multiplica reto. 6 vezes 3 é igual a x vezes 1. E aí sempre vai funcionar. Nas grandezas diretamente proporcionais, tu pode multiplicar cruzado. Poderia ter multiplicado cruzado aqui direto, ó, se eu quisesse. Nas inversamente proporcionais, tu multiplica reto. 6 vezes 3, 18. X vezes 1, x. Agora cuida, ó. Esse x que a gente achou aqui, ó, é o número de pessoas que eu preciso para resolver, para fazer esse serviço em um dia. O problema está pedindo o número de pessoas a mais. Ah, então não te atira que tem pega-ratão. Tu viu que uma das alternativas era 18, mas ele não está perguntando o número de pessoas, ele quer saber o número a mais. Se eu já tinha 6 cabecinha fazendo, se eu preciso de 18, eu tenho que contratar mais 12 pessoas, certo? Então a resposta do nosso problema é 18 menos 6, que é 12, certo? Então cuida que tem um pega-ratão. Além de tu resolver a regrinha de 3 inversa, tem o pega-ratão. Tá? Uma outra forma que talvez tu tenha aprendido a resolver problemas de regra de 3 inversa é tu transformar isso aqui numa igualdade de razões. Pode? Pode, só tem que ter um cuidado. Ó. 6 pessoas fazem o serviço em 3 dias, x pessoas fazem em 1. Tá? Se eu quiser montar a minha igualdade de razões, o que tem que fazer? Tu tem que inverter um dos dois lados. Ó. Tá? Inverte um dos dois lados. E tu vê aqui, ó, relação inversa, tu pode resolver invertendo. Ó. Transforma essa aqui em 6 sobre x. E aqui do outro lado eu vou inverter. Inverter é só trocar. Ó. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Numerador vira denominador e vice-versa. 3 sobre 1, eu vou escrever 1 sobre 3. E aqui agora tu resolve normal, como aquela ali, multiplicando cruzado. Ó. 3 vezes 6 é igual a x vezes 1. E aí tu vê que esse cálculo que está aqui, ó, 3 vezes 6 igual a x vezes 1, é o mesmo cálculo que eu tenho aqui em cima. Ó. 3 vezes 6, 18, x vezes 1, x. X igual a 18. Tá? Qual que tu vai usar? O que tu achar melhor, desde que tu não erre. Tá? Mas eu acho importante que tu conheça os dois. Tá? Beleza, galera? Com isso, finalizamos a nossa regra de 3. Chegamos ao fim aqui da nossa série de vídeos de matemática, essa ciência maravilhosa, né? Foi um prazer aí dividir esse espaço com vocês. Continuem estudando. Tamo junto. Grande abraço do Capita. É o Inter. É nóis. Tchau. A gente se vê.